É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo: agora pra você não há solução. Mas, meu Deus, muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Da sua vida, você perdido está. Não, não aceites. Diga agora: estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-o sair. Sabe por quê? Deus hoje ainda vai mudar a tua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e pela fé já mudou nossa situação. Muda, muda, muda a minha, muda a nossa. E eu digo aleluia, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e já mudou nossa situação. Quantos creem? Quantos creem que Ele já mudou? Deus
situação. Graças a Deus por este tão belo e inspirado hino interpretado pelo cantor Vitorino Silva. Deus muda situações. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta manhã de quinta-feira, hoje 6 de agosto. Logo mais estaremos ouvindo o presbítero Juarez, outra vez trazendo mais uma reflexão, mais uma meditação da Palavra de Deus para nossa edificação. Antes, queremos lembrar aos nossos irmãos e amigos que desejarem nos ajudar em oração, o programa Opção para a Vida, nesta manhã, mais uma vez, levanta esse apelo, faz esse apelo para que vocês não deixem de nos incluir nas vossas orações. Não tem sido fácil. As dificuldades cada dia estão realmente afunilando, mas pela graça e misericórdia de Deus, estamos todos os dias aqui trazendo esse recado, tanto para você que está nessa oportunidade nos assistindo na TV Master, TV a cabo, canal 20, como também no YouTube. Orem para que este programa permaneça com esta chama acesa. Como também, se você quiser nos ajudar a manter esse programa no ar, nós agradecemos aqueles que quiserem fazer uma generosa oferta. Você poderá fazê-la através da conta bancária Agência Banco do Brasil, que aparece abaixo, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Eu espero que você, que sentir o desejo de nos ajudar a manter este programa no ar, faça a sua generosa oferta e nós ficaremos imensamente agradecidos. Não deixe esta chama se apagar. Nesse instante, queremos deixá-los com o presbítero Juarez Simão de Farias, trazendo a primeira parte dessa mensagem que eu acredito vai falar profundamente ao seu coração. Versículo 8 ao 15. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a numa cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Amém? Esta é a palavra do Senhor que Ele traz para nós nessa noite, para nós meditarmos na sua palavra. E queridos, o que nós podemos ver aqui nesse texto é que Paulo, como nós vimos já desde o primeiro capítulo desse estudo, e vocês têm conhecimento, ele escreve essa carta à igreja de Colossos, justamente no período que ele estava na prisão. E juntamente com essa carta ele escreveu a carta de Filemon, ele escreveu a carta aos Efésios, no período lá de 62 depois de Cristo. E ele estava justamente preso. Paulo estava ouvindo o que estava acontecendo nas igrejas,
principalmente naquelas que ele assim fundara. E ele havia recebido notícias desta igreja, notícias de que existia falsas doutrinas sendo disseminada dentro daquele povo, disseminada naquele local. E ele estava preocupado. Esses ensinos estavam trazendo confusão na igreja. Os cristãos de Colossos estavam sem entender que tipo de ensino, o gnosticismo, que é justamente o movimento que estava acontecendo na época. E esse movimento, ele tinha o quê? Ele aplicava uma falsa filosofia que distorcia justamente a doutrina que Cristo ensinara. A doutrina que Paulo ensinara, que aprendera de Cristo e ensinara para aquele povo. Então ele estava querendo distorcer, trazer algo diferente, ou trazer algo talvez que massageasse o ego daquelas pessoas. Isso não é diferente do mundo de hoje. Na época que nós vivemos, quantas pessoas têm um ensino para massagear, um ensino leve, um ensino que traga mais uma alta ajuda do que a ajuda do alto, do que a ajuda daquele que realmente quer trazer algo diferente. E esses gnósticos não negavam a divindade de Cristo, ou seja, não negavam diretamente a pessoa de Cristo, mas eles tinham Cristo como se fosse mais um mediador, como se fosse mais um a chegar para mediar o acesso do povo ao Pai. Então é isso que eles estavam querendo dizer. Não estou negando a Cristo, não nega a Ele, mas queria colocar coisas a mais no ensino, ou coisas para que trouxesse uma afirmação daquilo que eles falavam, da filosofia que eles estavam pregando, da filosofia que eles estavam querendo colocar na mente daqueles irmãos. E Paulo, ouvindo isto, que eles estavam ali com esse movimento dessas falsas doutrinas, ele se preocupa. Eles queriam distorcer a doutrina de Cristo e negavam justamente aquilo que Cristo falava, que Paulo pregou, que Paulo falava. E Paulo estava dizendo que jamais eles poderiam negar a supremacia e a suficiência de Cristo. E é isso que Paulo prega nessa carta. Cristo é tudo para Paulo. E ele, amados, ele sabe que para trazer um ensino diferente, as pessoas têm que inventar muito mais. Você tem que dar muito mais crédito naquilo que elas falam do que o que está na palavra. E Paulo queria apenas que ele lesse a palavra, cresce na palavra. Nós vimos no último culto, doutrina, pelo pastor Antônio Júnior, ele trouxe aqui justamente uma reflexão sobre o consolo advindo do conhecimento de Cristo. O que ele trouxe para nós naquele estudo é que nós temos que conhecer a Cristo. Se nós conhecemos a Cristo, nós vamos ter o consolo. Nós vamos ficar confortável, porque eu conheço aquele que pode todas as coisas. Eu conheço aquele que realmente tem a verdade. Eu conheço aquele que não depende de homens, não depende de qualquer outro subterfúgio, porque Cristo, Ele é suficiente. E foi esse consolo que ele trouxe na meditação do estudo passado. Então, o raciocínio falso aqui, dos falsos mestres, é um perigo. Lá no versículo 4 desse capítulo, que foi visto na lição anterior, ele mesmo diz aqui, digo isto a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Quantas pessoas têm argumentos para convencer alguém? Parece mais um vendedor. Então tem argumentos para derrubar alguém com as suas palavras, com as suas lábias. Pessoas que têm uma facilidade de atrair as pessoas, de convencê-las pelas mentiras que eles assim pregam ou falam. E Paulo, ele traz justamente para nós, nesse capítulo, desse versículo 8 ao 15, a exclusividade da obra redentora de Cristo. E é esse tema que nós vamos agora desenvolver. Paulo escreve essa carta para combater essas falsas doutrinas. Doutrinas que vinham para trazer algo diferente. Não era coisas que estavam escritas, mas eram coisas que eles acreditavam, esses gnósticos. E aí surge essa falsa doutrina que tira a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, que é a palavra de Cristo. Aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós falamos, está dentro da palavra.
O ensino que nós estamos trazendo nesses estudos é o que está na palavra de Deus. Não estamos trazendo nada diferente. É tudo aquilo que o Senhor já colocou na sua palavra. E Paulo cria nessa palavra. Por isso que ele queria que os colossos não fossem enganados, não caíssem nos enganos. E aí, quando ele chama aqui, quando ele fala que Epáfras, né, tinha anunciado, tenham cuidado para que ninguém venha a entregá-los, a enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, e conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, é o que está na moda, é o que todos estão fazendo, está dando certo, e aí eu vou fazer para ver se dá certo também. E não é o que dá certo, está certo. Pode até dar certo, mas não está certo. O que é certo é a palavra. O que é certo é o que está escrito. O que é certo é o que nós somos doutrinados. Então, as suas escrituras. As escrituras, elas falam por si próprias. Então, a igreja aqui, ela tinha um cabeça. E o cabeça que ele fala aqui é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. E ele é redentor. Versículo 10 ele diz: o cabeça de todo o principado e poder, o Senhor de toda potestade. Ele domina sobre todos. Então, por que não acreditar ou por que não confiar no Cristo, que é de todos? Por que vou dar ouvido àqueles que estão falando, ou pregando, ou trazendo uma nova filosofia, ou um novo conhecimento, ou uma nova, talvez ele agora teve o quê? Um despertar. Ah, mas agora eu descobri algo na palavra, e começa a trazer aquilo como se fosse algo novo. E não é. É algo do seu entendimento, é algo daquilo que ele acredita e quer que outros o sigam, que outros enredem por este caminho. Para Paulo, isso era algo estranho e trágico, não só para a igreja de Colossos, mas para todas as igrejas. Porque como é que Paulo tinha falado do amor de Cristo, resgatado eles do pecado, e agora eles estavam querendo enredar por vãs filosofias? É a mesma coisa que nós, dentro da igreja, as pessoas vêm, aceitam Cristo, conhecem o amor de Deus, andam na sua palavra, e quando acha que tem um conhecimento, que já tem todo o conhecimento, agora sim, eu posso andar com meus próprios pés e posso agora criar uma nova filosofia, ou uma nova forma de pregar a Cristo, ou uma nova forma de atrair as pessoas a Cristo. Muitos fazem isso, querem atração, querem atrair, não querem seguir a Cristo. Queridos, a nossa jornada rumo à vitória, muitas vezes nos oferece caminhos difíceis, caminhos espinhosos. Se nós formos ver aqui, o povo, quando estava no deserto, em direção à terra prometida, eles enfrentaram caminhos que eles não conheciam. Enfrentavam inimigos e pessoas, tribos que eram hostis, tribos que queriam destruí-los. Mas eles mantiveram a confiança na palavra de Deus, na ordenança de Deus. E o que mostra para nós, em tudo isso, que Paulo quer trazer para nós, é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Por isso que os obstáculos que muitas vezes estão à nossa frente, nós superamos na pessoa de Cristo. Não pelos meus méritos, não pelos seus méritos, não pelos méritos de um outro qualquer que apareça e que queira atrair. Russell Shedd, ele traz aqui uma palavra interessante, que ele diz o seguinte: a semelhança ou conflito de Jesus no Getsemane, o apóstolo Paulo se empenhou na batalha pela salvação das almas que Cristo compara com o seu precioso sangue. Está dizendo que da mesma forma que Paulo estava preocupado com a igreja em oração, era a mesma que Cristo, quando ia ao Getsemane, estava preocupado. Ele se colocava nessa mesma linha de pensar. Cristo amou a igreja, orava pela igreja, queria um povo para si, ele se preocupa com esse povo. Paulo tinha o mesmo sentimento de preocupação, é o que Russell Shedd está dizendo aqui. E essa luta que Paulo tinha de joelhos na prisão de Roma, vencia as forças satânicas que avançavam contra o mal protegidos contra o cristão. Então nós podemos ver aqui
que Paulo orava pela igreja. Nós podemos ver que pessoas oram pela igreja. Pessoas oram para que elas possam ter sucesso. E em favor do que Paulo orava. Hernandes Dias Lopes, ele diz que foram 3 os motivos pelo qual Paulo orou. Primeiro, pelo encorajamento espiritual. Capítulo 2, versículo 2 diz: faço isto para que o coração deles sejam consolados e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo. Era essa a preocupação que Paulo tinha. Dar a eles um novo coração, para que eles se animassem e continuassem a caminhada. Não olhassem os obstáculos, não olhassem os caminhos difíceis, mas olhassem para Cristo. Porque não tem coisa pior, amados, do que uma pessoa em depressão. E se uma pessoa em depressão já é problema, imagina uma pessoa em depressão espiritual. Fica uma vida vulnerável às setas do maligno. Vira um campo fértil para o inimigo semear o joio e o trigo. Por isso que muitos buscam esse tipo de filosofia, esse tipo de estudos, esse tipo de pessoas que pregam aquilo que não vive, falam daquilo que não são e querem trazer um novo entendimento ou uma nova forma de pregar. Devemos ter cuidado com esse tipo de filosofia, devemos ter cuidado com esse tipo de pregações, devemos estar preocupados com esse tipo de igrejas que muitas vezes aparece e só fala em vitória, só fala em posses, só fala em prosperidade, só fala essas coisas. Elas nos acompanham, Então Cristo, Ele é suficiente. Cristo é suficiente na nossa vida. Então aqui Ele tem que ter exclusividade em nosso ser. Então, amados, o que o pastor Hernandes Dias Lopes está dizendo, o motivo que Paulo orava era por isso. O outro motivo que ele dá a nós entender é que Paulo orava pelo amor fraternal. O amor, ele é o oxigênio da igreja e é quem move tudo na igreja. Se nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, é por amor a você que está nos ouvindo. Se você está nos ouvindo, é por amor que você tem a palavra, de ouvir a sua palavra, colocar em seu coração e praticar aquilo que Deus assim determina. O amor move as pessoas. O amor nos constrange. Então o que Paulo tinha como princípio é que o amor fraternal, o amor que ele tinha com aquele povo, com aquela igreja, era um amor sincero, era um amor de Cristo. Assim como Cristo amou Paulo, Paulo amava aquela igreja. O outro motivo que o pastor Hernandes Dias Lopes traz, porque Paulo orava, era pelo forte entendimento de quem é Cristo. Para não seguirem ventos de doutrinas e ser vulnerável às sutilezas dos falsos mestres, você tem que saber quem é Cristo. Se você não sabe com quem você está andando, então você está andando em vão com essa pessoa. Eu não posso andar com alguém, eu não posso ir à missão com alguém se não conhecer essa pessoa. Eu tenho que conhecer. Se nós namoramos, se nós casamos, se nós temos as nossas relações, nós só confirmamos essas relações quando nós conhecemos as pessoas com quem nós vamos conviver ou com quem nós vamos andar. Então temos que conhecer. Paulo queria isso. Paulo queria que eles conhecessem a Cristo. E era uma das coisas que Paulo tinha. Que Paulo queria que eles tivessem um forte entendimento de quem era Cristo. Eu tenho que saber quem é Cristo. Eu tenho que saber por que eu sirvo a Cristo. Por que eu ando com Cristo. Por que eu confesso a Cristo. Por que eu leio a palavra de Cristo. É para falar do seu amor. É para andar na sua palavra. É para dizer que Ele salva. Paulo queria que esses irmãos buscassem esse tesouro. A maior riqueza. Conhecer Cristo. Nosso Salvador. Então, pela oração, pela leitura da palavra, pela meditação, nós vamos conhecer quem é Cristo. E esse era o conhecimento que Paulo queria que eles tivessem. E esse conhecimento em nós, ele tem que estar atrelado à sabedoria. Devemos ser sábios nas escolhas que fazemos. Devemos ser sábios nos caminhos que andamos. E queridos,
como manter a exclusividade na obra de Cristo. Nós temos o tema, a exclusividade da obra redentora de Cristo. Mas como eu devo manter a exclusividade na obra de Cristo? E aqui eu trago 3 pontos para nós meditarmos nessa noite. Primeiro, nós devemos conservar Cristo na centralidade das suas ações, ou das minhas ações. Então, o primeiro ponto para eu manter a exclusividade de Cristo na obra é eu ter a centralidade de Cristo em suas ações. Paulo traz isso nessa carta. Cristo é a centralidade de toda essa carta. Ele mesmo diz lá no capítulo 1, versículo 14, em Cristo, em quem temos a redenção. Versículo 1,16, ele diz, Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas. Capítulo 1, versículo 19, porque Deus achou por bem, que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude. Veja que Paulo, ele tinha a centralidade em tudo que ele fazia em Cristo. Cristo era o seu motivo, Cristo era o seu propósito. O capítulo 1, versículo 22, ele diz, em Cristo os reconciliou no corpo da sua graça. Ele nos reconciliou pela sua graça. Capítulo 2, versículo 3, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Capítulo 2, versículo 6, continuem a viver em Cristo. Capítulo 2, versículo 7, estando esvaziados e edificados nele. Capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo era em Cristo. Capítulo 2, versículo 10, nele vocês receberam a plenitude, ou seja, em Cristo nós recebemos a plenitude. Em Cristo nós completamos o vazio do nosso coração. Capítulo 2, versículo 12, em Cristo, no qual vocês também foram ressuscitados. Cristo ressuscitou, por isso nós estamos aqui. Então esse era um dos motivos. O segundo ponto, como manter a exclusividade na obra de Cristo, ele diz aqui que nós devemos conhecer a base de defesa que uma igreja professa. Qual é a base que a sua igreja professa? Qual é a base que a minha igreja professa? Ela professa Cristo, ela fala da verdadeiro amor, ela fala de um Cristo verdadeiro, ela fala de um Cristo que salva, de um Cristo que liberta, de um Cristo que ele resolve os problemas. Então é esse Cristo que anda diante de nós. Então a igreja, ela tem que falar da verdade, ela tem que falar da exclusividade de Cristo, ela tem que falar que Cristo é amor, mas ele também é justiça. É aquele que olha os nossos caminhos, vai adiante e guia os nossos passos. É esse Cristo que nós servimos, é esse Cristo que nós adoramos e que bendizemos. A igreja verdadeira, ela tem que estar de posse da verdade. E para não dar ouvidos a esses argumentos que muitas vezes vêm aos nossos ouvidos. Porque se você não estiver firmado na verdade, todo vento de doutrina que vem a você, você vai para um lado, depois vai para outro. Aqui fulana falou dessa profecia, aqui fulana falou daquela oração, que agora eu tenho fulano que deu essa palavra, e você começa a seguir todo tipo de conhecimento, todo tipo de filosofia, todo tipo de instrução. Siga a instrução que a sua igreja lhe alimenta. Se ela estiver firmado na verdade, ela vai pregar a verdade, ela vai falar da verdade, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.